Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Paz do Senhor, igreja, amém? Faz já algum tempo que Deus tem me dado algumas palavras com um propósito. E as palavras sempre voltadas ao chamado, aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Sempre que eu acho que terminou o processo, que algo novo vai vir, durante esse tempo Deus tem colocado sempre alguma coisa nova. Se Deus tem feito isso é porque Ele tem a necessidade de nos ensinar acerca de um tema. E o tema que Deus me deu hoje para a mensagem fala justamente, eu já preguei aqui sobre os propósitos de Deus, as características daqueles que foram escolhidos por Deus, quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Tudo esse tema eu já ministrei sobre várias situações acerca da Bíblia e exemplos que tem acerca da Bíblia sobre esse tema. E o tema que Deus me deu hoje, meu irmão, não foge à regra, porém tem muita coisa nova que vai nos fazer abrir o nosso campo de visão, vai nos fazer ter um entendimento maior acerca dos sinais dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Deus, quando tem um propósito para a minha vida e para a tua vida, Ele indica através de sinais. Deus nos dá vários sinais que comprovam e testificam os propósitos dEle para nossas vidas. E é esse o texto, é esse o ensinamento que eu gostaria de dividir com vocês essa noite. Se você puder abrir a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes dar ou causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós chegamos à tua presença hoje para te agradecer, meu Pai, por mais uma oportunidade que tu nos dá, meu Deus, de cultuar o teu nome. O propósito dos cultos é adorar e engrandecer o teu nome e a tua majestade, meu Pai. Obrigado pelo louvor abençoado que tu nos deste, meu Deus. Obrigado, meu Pai, porque o teu Espírito Santo se faz presente nesse lugar. E agora, meu Deus, é o momento da palavra, onde o teu Espírito Santo irá testificar, meu Deus, nos corações daqueles que precisam ouvir mais de ti, meu Pai. Meu Deus, que eu seja apenas um canal, meu Pai, e que eu não atrapalhe o mover e o agir do teu Espírito Santo nesta noite, meu Deus. Eu dependo totalmente, meu Pai, da tua graça e da tua misericórdia, meu Deus, e por ela eu clamo, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Nós estávamos vendo aqui o louvor, o pessoal pulando, o pessoal cantando, e algumas pessoas ficam um pouco retraídas. Alguns por conta da personalidade, as pessoas às vezes são mais recatadas, mas alguns ficam meio desconfiados. Se você olhar a Bíblia, meu irmão, se você estudar a Bíblia, você vai ver, muitas pessoas pregam sobre a questão do povo quando atravessou o Mar Vermelho, o sofrimento, a perseguição do faraó, a dor que o povo estava sentindo, o livramento do Senhor, e aí as pessoas pregam muito sobre isso, e o povo venceu o exército do faraó, Deus fez com que o povo vencesse o exército do faraó, mas normalmente as pessoas terminam a mensagem por aí. Se você ler o capítulo seguinte, meu irmão, você vai ver a atitude do povo de Israel. A atitude do povo de Israel depois de vencer a batalha. A Bíblia vai dizer para você no capítulo 15, se eu não me engano, que Miriam pegou os tamborins, Miriam que era profetisa, pegou os tamborins e saiu a dançar e pular na presença do Senhor. Meu irmão, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, é um povo onde Deus colocou várias festas, vários projetos, vários mandamentos, onde Deus ensinava esse povo a dançar e a pular na alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Entenda isso, meu irmão. Entenda que quando você pula, você canta, você dança na presença do Senhor, você está dizendo para o teu inimigo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então, meu irmão, se você tiver vontade de pular, de dar cambalhota, piruleta, quer pular lá de cima, só não pula em cima de ninguém para não machucar, mas fica à vontade, meu irmão, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Graças a Deus. Voltando aqui para a mensagem, os sinais que Deus nos dá acerca dos propósitos que Ele tem para a nossa vida. É importante que a gente entenda algumas características sobre Deus.
Deus, acima de tudo, meu irmão, Ele é imutável. Deus é um Deus que Ele não muda a sua palavra, Ele não volta atrás. Quando Ele disse para você que Ele ia fazer alguma coisa na tua vida, Ele vai fazer isso na tua vida. Deus é imutável porque Deus não se sujeita às nossas vontades. Nós é que devemos nos sujeitar à vontade de Deus. Então é importante que a gente entenda isso. Normalmente a gente quer que Deus seja aquilo que a gente espera que Ele seja. E muitas vezes os planos de Deus para a nossa vida vão nos levando por canais e por caminhos que a gente não consegue entender. Por quê? Porque Deus, Ele é imutável. Deus conhece todos os nossos caminhos. Acima de tudo, meu irmão e minha irmã, Deus nos ama. Deus nos ama a ponto de ter dado o seu Filho para que morresse naquela cruz do Calvário por mim e por você, para que nós tivéssemos a vitória. Só que Deus vai nos levando por questões, às vezes que são complexas demais, que nós não entendemos. Só que no estudo que eu fiz hoje, nós vamos conseguir entender algumas atitudes que Deus tem com relação à minha vida e à tua vida, que às vezes você acha que você está lascado, que você está numa roubada, e você não está. E nós vamos aprender aqui hoje com alguns exemplos da Bíblia. Primeira coisa que nós temos que entender: Deus é eterno. Amém? Deus é um Deus eterno. Isaías disse lá no capítulo 43, no versículo 13, ele disse assim: ainda que houvesse dia, eu sou o Senhor dizendo, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O interessante desse texto é que o Senhor diz assim: ainda que houvesse dia, eu sou. Aqui comprova a eternidade de Deus, meu irmão. Antes de você ser formado, antes de tudo isso que nós vimos, antes de se formar o dia, a noite, todas as estações dos anos, tudo, meu irmão, antes de se formar, Deus já existia. Deus é eterno. Deus é um Deus onisciente. A gente fala muito sobre a questão da onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. O que é onisciência? Onisciência significa que Deus é conhecedor de toda a ciência, de todas as coisas. Deus é um Deus que conhece o teu passado, conhece o teu presente, conhece o teu futuro, sabe de todas as ciências que você pode imaginar e que você não pode imaginar. Deus tem um conhecimento de todas as coisas. Isso é ser onisciente. Onipresente. O que é onipresente? A Bíblia diz lá em Provérbios, Salomão diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, em todo lugar. Os olhos do Senhor, meu irmão, estão em todo lugar. É importante você entender que muitas vezes nós achamos que Deus está onde alguém pode nos ver. E por isso muitas vezes nós erramos, nós pecamos e nós vamos deixando ser contaminado pelo pecado, porque a gente acha que Deus está onde a gente pode ver. Tem uma música de uma banda de rock que diz assim: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Está completamente enganado, meu irmão. Talvez isso sirva para mim e para você. Aquilo que eu faço, aquilo que você não me vê fazendo, não significa, meu irmão, que Deus não está vendo. Deus está vendo todas as coisas e muito mais além. Deus olha para o lado de dentro. Nós olhamos para o lado de fora, nós olhamos a motivação das pessoas. Deus está olhando sempre pelo lado de dentro. A onipotência do Senhor. Olha o que fala aqui a Bíblia acerca da onipotência do Senhor. Salmo 115, versículo 3 diz assim: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Meu irmão, Deus age de uma maneira superior à nossa, sempre de uma maneira superior ao nosso entendimento. Por quê? Por causa da sua onipotência. Você pode estar sendo dominado pela ganância muitas vezes. E muitas vezes você não percebe isso, por causa que você nem sabe que você é ganancioso. Você sabia disso? A ganância pode te dominar porque você nem sabe que você é um ganancioso. E nós precisamos entender isso. Muitas vezes, como é que para você entender mais ou menos como é que isso funciona? Você tem um carro que não é do ano, já tem alguns anos de uso, mas o seu carro funciona bem, o seu carro te leva onde você quer, não te incomoda, dá as manutenções diárias, ou as manutenções que tem que dar, e para isso tem mecânico, tem um aqui na nossa frente, né, para consertar o carro quando dá problema. Mas o fato, meu irmão, que às vezes você vê um vizinho com um carro novo, e você olha para Deus e diz assim: ó, meu Deus, Deus vai me abençoar com um carro novo, eu quero um carro novo. Você não precisa de um carro, sem querer você está sendo ganancioso, porque Deus sabe que você não precisa daquele carro, e você vai pedir um carro novo para Deus, achando que Deus vai te abençoar. Você vai arrumar uma dívida, vai arrumar um problema lá na frente, e muitas vezes você acha que aquilo é bênção e aquilo não é bênção, por causa da ganância, não aquela ganância invejosa,
uma ganância natural que o ser humano tem, e muitas vezes se afasta de Deus por causa disso. Amém? E quais são os sinais dos propósitos divinos? Quais são os sinais que Deus nos dá a respeito dos seus propósitos? Meu irmão, se você for ver a história da Bíblia, dos grandes homens da Bíblia, todas as grandes biografias da Bíblia, você vai ver que Deus, cada vez que Ele se revelou a vida de alguém de uma maneira iminente, todas as vezes que Ele tinha um propósito para alguém, Ele estabeleceu sinais na vida dessas pessoas que deixaram claro que Deus queria fazer algo grande na vida deles. Deixaram claro a questão dos cumprimentos dessas promessas. Isso é interessante nós pararmos aqui e fazermos uma reflexão, porque tem muitas pessoas hoje que às vezes comem demais à noite, jantam demais e quando vão dormir, tem aqueles sonhos mirabolantes, né? E acordam achando que Deus falou com elas, acordam achando que Deus deu alguma coisa nova para elas. Tem outras pessoas que têm visões em cima de visão, em cima de um propósito de Deus. As pessoas de repente resolvem que ouviram, têm uma visão. Hoje tem até um serviço especial para muitos crentes que se chama Personal Prophet. Você já ouviu falar? Não? Você sabia que tinha um Personal Prophet? Tem gente, meu irmão, que hoje tem um Personal Prophet. Pessoas que em vez de buscar a Deus, buscar mais de Deus, buscar mais a comunhão com Deus, tem alguém que elas ligam especialmente, vamos ver o que Deus tem para mim hoje. E essa pessoa vive de profecia em profecia, de ouvir e ouvir vozes de pessoas que muitas vezes elas nem conhecem. É muito importante, meu irmão, nós levarmos a sério esse tipo de questão. Eu li uma frase, eu até anotei aqui. Eu li uma frase essa semana do pastor Luiz Hermínio no Twitter. Olha a frase que ele escreveu: autoridade vem de autor, só tem autoridade quem tem o caráter do autor. Só o autor pode dar autoridade. Vou ler de novo: a autoridade vem do autor, só tem autoridade quem tem o caráter do autor. Só o autor pode te dar a autoridade. Olha que frase magnífica. As pessoas muitas vezes dizem que têm a autoridade do Senhor, mas não se revelam nela o caráter de Deus. Quem dá autoridade às pessoas, meu irmão? O Senhor só dá autoridade àquele que tem o caráter de Deus revelado na sua vida. Quem dá autoridade ao homem é o autor e consumador de todas as coisas. Então, meu irmão, entenda que quem tem a autoridade de Deus tem na sua vida o caráter de Deus revelado. Ou você acha que Deus vai dar a autoridade dele para qualquer um? Você acha que Deus vai fazer isso? Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 3. A carta de 1 e 2 Timóteo, todo aquele que tem a necessidade, ou tem o dom, ou tem um chamado com relação à liderança, meu irmão, deveria comer a carta de 1 e 2 Timóteo. É uma carta revelada na Bíblia a todos aqueles que têm chamados acerca de liderança. Olha o que Paulo disse para Timóteo, no capítulo 3 de 2 Timóteo. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Jesus deixou muito claro em Mateus 7, meu irmão, que nós deveríamos cuidar com os falsos profetas, pois eles viriam vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro seriam lobos devoradores. O que eu quero dizer com tudo isso, meu irmão? Que aquelas pessoas que você se submete, você tem que conhecer os frutos, você tem que conhecer qual é a realidade, qual é o caráter daquela pessoa. Você só conhece convivendo, você só conhece tendo uma relação. Então, meu irmão, toma muito cuidado quem você permite que entra na sua vida, quem você permite que faça parte do seu círculo de amizade, quem você permite, meu irmão, que faça parte do seu círculo familiar. Não que você tem que nivelar todo mundo por baixo. Quando você nivela todo mundo por baixo, isso é um princípio de ignorância. Nós temos que dar a oportunidade das pessoas se revelarem, de conhecer as pessoas. Mas é interessante, meu irmão, você não ir abrindo a gaveta das suas emoções para qualquer um que você conhece. É muito interessante isso, Jesus deixou muito claro. É óbvio que eu creio nas profecias, é óbvio que eu creio em visões, eu creio em sonhos. Deus já falou muito comigo através de pessoas, mas normalmente, meu irmão, Deus vai usar alguém para testificar aquilo que Ele já colocou no teu coração.
O que Deus tem para você, Ele quer falar para você. É por isso que a oração é muito importante. Deus não precisa de oração para agir na tua vida. Deus precisa da oração para interagir com você. Oração é o momento seu de interação com Deus, meu irmão. É por isso que você tem que orar a Deus. É por isso que você tem que buscar a oração. Para Deus interagir, falar para você aquilo que Ele precisa de você. Aquilo que Ele quer, aquilo que Ele espera. E aí sim, meu irmão, para não te confundir, Deus vai mandar sinais. Deus vai usar pessoas, Deus vai te dar um caminho, uma direção para responder a tua oração. E não simplesmente você ficar comendo na mão de todo mundo, meu irmão. Permaneça, seja firme na palavra, porque Deus quer falar com você. Seja firme em oração. Amém? Olha só como Deus deixa claros os sinais. A Bíblia, eu tive a oportunidade de como Deus usa as pessoas para te trazer os sinais, para te entregar aqueles sinais do propósito de Deus e quem Deus usa. Eu tive a oportunidade de pregar aqui, não sei quantos estavam, sobre a vida de Isaías. Sobre quem foi Isaías, o que Isaías fez, qual o legado de Isaías. E o Senhor usou, entre outros profetas, usou muito Isaías para profetizar acerca da vinda do Messias. Se você for ler o livro de Isaías, você vai ver que o livro de Isaías quase que por inteiro é um anúncio do ministério e da vinda do Salvador Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Isaías fez isso há cerca de 750, quase 800 anos antes de Cristo nascer. Ele começou a profetizar sobre os sinais de Deus, acerca da vinda do seu Filho amado. Lá no capítulo 11, Isaías diz assim, ele anunciou que Jesus viria da raiz de Jessé, descendência de Davi. Se você olhar o capítulo 1 de Mateus, você vai ver de onde Jesus veio. Jesus é descendente de Davi, considerado o leão da tribo de Judá. Isaías falou isso. No capítulo 7, ele disse que Jesus nasceria de uma virgem. O Senhor revelou para ele que Jesus viria de uma virgem. Isaías no capítulo 61 diz assim, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Tudo isso foi anunciado, mas quem era Isaías? Quem era Isaías? Se você for ver a história de Isaías, meu irmão, você vai ver que o seu livro é o primeiro entre os profetas maiores na Bíblia hebraica. Você vai ver que Isaías é disparado o maior escritor hebreu de todos os tempos. Ele é considerado, meu irmão, ele era considerado um estadista, alguém que olhava para o mundo com uma profunda indignação com relação à maldade humana. Olha o caráter de Deus revelado na vida de Isaías. Olha quem Deus usa. Antes de Deus usar Isaías, ele já era uma pessoa que tinha uma indignação com relação à maldade humana. Isso é caráter de Deus, meu irmão. Isso é compaixão. Isso é compaixão, você ser contra a injustiça. Você não aceitar aquilo que as pessoas fazem de injustiça em relação às outras pessoas. Isaías tinha isso. Isaías tinha esse caráter. Por isso Deus usou ele. Isaías tinha uma mensagem de salvação. O próprio nome dele já indicava salvação. Aquele que anunciava a vinda da salvação de Jesus Cristo. Ele é considerado, meu irmão, o maior evangelista do Antigo Testamento. Ele foi considerado o grande evangelista do Antigo Testamento, é Isaías. Então, meu irmão, as pessoas que são usadas por Deus, elas têm características que revelam o caráter de Deus na sua vida. Por que eu estou te falando isso, meu irmão? Para você cuidar, para você prestar atenção sobre quem você coloca os seus segredos, a sua vida, quem põe a mão sobre a sua cabeça, quem ora por você, pela sua família, pelo seu negócio. É importante você começar a prestar atenção com relação a isso, meu irmão. Comece a prestar atenção, busque mais o Senhor, que o Senhor não vai deixar que você caia nas mãos dos inimigos, de lobos devoradores. A Bíblia diz que haveriam lobos devoradores, meu irmão. Para que ele veste pele de ovelha? Para que eles vão vestir? Para devorar a sua fé, para devorar os seus sonhos, para devorar aquilo que Deus colocou na tua vida. Então presta atenção, meu irmão. Quando você começa a buscar o discernimento do Espírito Santo através da oração, que é a interação que Deus vai ter com a tua vida, Deus começa a se revelar e você começa a ficar inteligente, sábio. A sabedoria vem do Senhor, para você reconhecer esse tipo de coisa. Amém? Graças a Deus. Então selecione, meu irmão. Selecione as pessoas que fazem parte do seu círculo. Selecione, isso é muito importante. Meu pai sempre dizia uma coisa: para você conhecer alguém, você tem que comer 1 quilo de sal. Ele sempre falava isso no altar. Quanto tempo leva, meu irmão, para você comer 1 quilo de sal com alguém? Leva tempo. Leva tempo. Então seja seletivo com relação às pessoas que você permite fazer parte da tua vida. Amém? Graças a Deus. Olha só os propósitos de Deus.
Eu peguei aqui alguns exemplos conhecidíssimos. Por isso que eu disse para você que Deus tem me levado a estudar alguns exemplos na Bíblia. E quando eu acho que eu já aprendi tudo sobre eles, vem uma coisa nova. E eu queria pegar aqui um exemplo de Abraão, acerca dos propósitos de Deus para a vida de Abraão. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, meu irmão, é que Deus falou de uma maneira muito clara. O Senhor foi muito claro com Abraão quando ele disse o seguinte, acerca do seu propósito: farei de você um grande povo e o abençoarei. Este era o propósito de Deus para a vida de Abraão. E por que Abraão, meu irmão, é considerado o pai da fé? Se você olhar no versículo 4, você vai ver que a Bíblia diz assim: partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Lá em Hebreus, Paulo vai escrever, Paulo, tem pessoas que dizem que foi Paulo, tem pessoas que dizem que foi Timóteo, que foi outro apóstolo. A gente não sabe quem escreveu a carta de Hebreus, mas quem seja lá que tem escrito, escreveu sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus, que foi quem inspirou todos os outros livros. E lá no versículo 8 do capítulo 11, a Bíblia diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. É por isso, meu irmão, que o Senhor creditou a Abraão como o pai da fé. É por isso que Abraão é considerado o pai da fé. A Bíblia diz que quando ele ouviu, meu irmão, de Deus, que ele deveria largar tudo, a parentela, a segurança onde ele estava, e que ele fosse por um caminho aonde o Senhor ia ensinar e mostrar, a primeira coisa que nós vimos aqui é que Abraão simplesmente obedeceu e foi. Meu irmão, se eu te convidar agora aqui, vamos para algum lugar, vamos lá naquele lugar, a primeira coisa que você vai me perguntar: para onde? É a primeira coisa que você vai perguntar: para onde? Aqui a Bíblia diz, meu irmão, que Abraão não perguntou para Deus. Abraão não perguntou, ele simplesmente obedeceu a palavra do Senhor e foi. Um homem com 75 anos de idade, estabilizado. Deus falou para ele assim: olha, deixa tudo que você tem, a sua segurança, a sua comodidade, deixa e vai. E a Bíblia diz que ele obedeceu ao Senhor, ele não perguntou para onde. Por isso que ele é considerado o pai da fé. Quantas vezes nós ficamos: mas meu Deus, por quê? Meu Deus, para quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu vou para lá? Por que só reclamamos? E é isso que Deus quer nos ensinar hoje. E aí, por que Deus fez isso com Abraão? É isso que eu quero trazer para você, o porquê que Deus fez isso com Abraão. Por que Deus fez com que Abraão saísse do meio da onde ele estava, das coisas que ele tinha, da segurança que ele tinha? Por que Deus fez isso? A Bíblia diz que Deus mandou ele sair, largar e ir para o desconhecido. É isso que a palavra de Deus nos diz no versículo 1, 2 até o 4. Por que Deus fez isso? Porque Abraão era um homem rico. Você vai ver que Abraão, ele tinha posses, ele tinha terras, ele tinha um rebanho. Você vai entender, meu irmão, se você olhar, que Abraão era um cara muito seguro. Era um homem muito seguro. Abraão era autossuficiente. Eu já tenho aprendido alguma coisa, meu irmão, que cada passo que você dá, a autossuficiência é um passo que você dá para longe do Senhor. O Senhor espera que nós dependemos do Senhor. O que o Senhor queria fazer aqui com Abraão? O Senhor aqui, meu irmão, estava ensinando Abraão. Ele queria moldar o caráter de Abraão no sentido de ensinar a Abraão a depender da provisão de Deus. Aqui Abraão, ele tinha terras, ele tinha recursos, ele tinha prosperidade, e o Senhor estava dizendo assim: abandona tudo isso, porque o que eu quero é te levar para um outro lugar. Deus estava ensinando Abraão a largar a segurança, a falsa segurança que muitos de nós temos. Nós colocamos a nossa confiança, como Davi disse, em carros, em cavalos, em bens, em materiais, em coisas que nós podemos pegar, e o Senhor está dizendo que nós precisamos ter a consciência que nós precisamos estar na vontade do Senhor, dependendo da provisão do Senhor. Isso é o que o Senhor ensinou aqui para Abraão. O plano de Deus, meu irmão, era treinar e ensinar Abraão a depender totalmente da sua provisão. Jesus ensinou isso para aquele jovem rico. O que Jesus disse para o jovem rico? O jovem rico chegou e disse para Jesus assim: Senhor,
o que eu tenho que fazer para te seguir? O que Jesus disse para ele? Vai, vende tudo que tu tens e me segue. O que aconteceu? O jovem rico fechou seu coração e voltou atrás. Por quê? Porque ele estava apegado àquelas coisas que ele tinha. Ele estava apegado à falsa segurança, à autossuficiência, aquilo que muitas vezes nos impede de chegar perto de Deus, porque nós somos seguros daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, e Deus quer que nós nos tornemos dependentes da sua provisão. O que Jesus diz quando com o texto começa? Jesus diz assim, ó: todo aquele que tiver abandonado tudo aquilo que considera importante, ele falou inclusive pai, mãe, irmão, tudo aquilo que você considera importante, se você tiver a coragem, meu irmão, de abandonar por uma obediência à palavra do Senhor, o Senhor te dará 100 vezes mais e ainda como prêmio a vida eterna. Só que para isso, meu irmão, precisa ter fé. Para isso precisa ter fé, e é por isso que muitas vezes nós não recebemos, porque nós não temos fé. Nós estamos apegados a essa necessidade. Talvez, meu irmão, você, para Deus realizar o propósito, o propósito dele para a sua vida, você terá que abrir mão da sua autossuficiência, da sua segurança, da sua visão acerca do que é certo e do que é errado, acerca de onde você está pisando, é seguro ou não. Deus faz isso, Deus fez isso com Abraão. Foi por isso que Deus pediu para Abraão sair, abandonar tudo que ele tinha, para que Abraão entendesse aos 75 anos de idade, que para ele ser o que Deus queria que ele fosse, ele tinha que depender totalmente de Deus. Esse é o ensinamento que Deus deu para Abraão. E tem outras histórias aqui. A história de José. José também teve o seu caráter moldado pelo Senhor. A Bíblia diz que José teve uns sonhos, os lampejos de sonhos. Ele tinha ali em torno de 15, 17 anos, os sonhos acerca do propósito de Deus para a vida de José. A Bíblia aqui diz lá em Gênesis 37, e que por inveja dos irmãos, por causa da inveja dos irmãos, José foi vendido como escravo. Não é isso que conta a história? Todos nós conhecemos a história de José. E talvez, meu irmão, aqui dentro tem muitas pessoas que tiveram sonhos na juventude, sonhos que Deus deu lá na tua juventude, meu irmão, que você deixou se escravizar. E ser escravizado por conta das adversidades, por conta dos problemas, por conta das necessidades, de tudo aquilo que você passou, meu irmão, durante a tua vida. Os percalços da tua vida foram te levando a escravizar os sonhos que Deus te deu. E olha o que nós aprendemos com José. Por que Deus fez e tratou dessa maneira com José? Deus deu um sonho para um rapaz de 17 anos, disse que ele seria grande. E aí Deus pega e leva José para a escravidão. Leva José para uma terra, para um lugar distante, para uma vida totalmente avessa àquilo que Deus prometeu para ele. Por que Deus fez isso com José? Porque Deus queria trabalhar o emocional de José. Era o emocional de José que Deus queria trabalhar. Trabalhar na casa de Potifar, meu irmão, fez com que José entendesse o princípio da submissão, da hierarquia e da autoridade. Foi isso que fez, foi isso que aconteceu com José. Eu fico imaginando José com 17 anos, com uma túnica toda colorida, o filho mais novo, o queridinho do papai, chegando para os irmãos dele e dizendo o seguinte: ei, eu tive um sonho que vocês todos vão se prostrar perante mim. Meu irmão, é coisa de folgado isso. Isso é coisa de pessoas que precisam ser trabalhadas, que precisam entender o princípio da submissão, o princípio da autoridade, o princípio da hierarquia. Você imagina se Deus tivesse dado a José o sonho que Deus deu para ele, se Deus tivesse entregue na mão de José lá na casa do pai dele? Que nojento que ele não seria, que problema que ele não ia arrumar, meu irmão, por causa... Não, é o seguinte, José precisava ser tratado no seu emocional. Foi por isso que Deus fez o que fez com José. Olha só, se você for continuar a história, você vai ver que José precisava aprender, o sonho de Deus para José era que ele fosse um gestor. Ele seria um gestor. E Deus precisava ensinar a José a gerir as coisas. E um gestor, meu irmão, não aprende a gerir só no tempo da prosperidade. Ele tem que aprender a gerir no tempo da escassez também. E você vai ver que Deus faz isso com José. Deus levou José na casa do Potifar, não era o sonho que Deus tinha para ele ainda, mas ali ele já estava aprendendo a gerir no momento de prosperidade, porque ele estava na casa de um homem muito rico, gerindo todas as coisas, comandando tudo, o Senhor já ensinando ele a ser um gestor. E aí Deus pega, faz toda aquela cena lá com a mulher de Potifar, e Deus manda ele para a cadeia. E lá na cadeia você vai ver na história que Deus também levanta José como chefe do comando vermelho na cadeia. É ou não é?
Ele era chefe de todos os presos, meu irmão. Ele era que era o chefe dos presos, ele era o chefe ali do comando vermelho na cadeia do Egito, era José. E Deus fez isso por quê? Porque ali era um momento de total escassez, meu irmão. Deus estava ensinando José a liderar também na escassez. Olha como Deus trabalha o nosso caráter, como Deus forja o nosso caráter. Nós muitas vezes ficamos reclamando, meu irmão, e Deus está nos forjando. Deus está nos moldando, nos ensinando a ser grandes. Olha o que Deus fez com José. Quem nasce grande, meu irmão, é monstro. A gente tem que começar pequenininho. E foi assim que aconteceu com José. Olha só. O que aqui continua? Aí depois de 13 anos de trabalho, 13 anos trabalhando, o caráter de José foi 13 anos que o Senhor trabalhou. Ele tinha 17 anos quando ele teve o sonho. E aconteceu todas as adversidades que aconteceram, que eram sinais, que era história que Deus estava desenhando para José. Lá com 30 anos, meu irmão, 13 anos depois, olha o que o Senhor fez. Ele elevou José da condição de escravo preso para primeiro-ministro do Egito. E é isso que Deus faz conosco. Deus, de repente, meu irmão, você está vivendo essa fase de escassez, essa fase de adversidade, essa fase, muitas vezes você acha que o Senhor te esqueceu, e Deus está te forjando, te ensinando a ser próspero e a gerir a tua própria vida, tanto no momento de fartura, quanto no momento de escassez, e de um dia para a noite, meu irmão, o Senhor vai te erguer de preso, escravo, a um grande gestor. É isso que Deus ensina aqui na palavra do Senhor, é isso que Deus fez com José. Isso é muito interessante para os jovens entenderem, meu irmão, que muitas vezes o seu caminho vai ser um caminho de adversidade, mas você não deve reclamar, porque isso é permissão de Deus. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que o Senhor permita. Amém? A Bíblia lá em Salmos 66, versículo 10, a Bíblia diz assim: que o Senhor, que tu, ó Deus, nos submeteste à prova. Ou seja, o Senhor vai nos levar a provas, o que José passou. E aí o texto continua no versículo 10, o texto diz assim: nos refinaste como a prata. Você conhece o processo de refino, um processo para refinar uma prata? Você já viu, você já ouviu falar como é que funciona? O processo de refinar a prata, meu irmão, é assim: o refinador, ele pega aquela prata, ele aquece uma fornalha em alta temperatura, e ele pega aquela prata, meu irmão, e leva naquela fornalha. Olha a comparação que o salmista fez. Ele leva aquela prata numa fornalha. E já não bastasse, meu irmão, a prata está na fornalha. Aquele refinador, o que ele faz é procurar as chamas mais quentes da fornalha. Ele leva a prata, ele procura o lugar mais quente naquela fornalha, e ali ele permanece com aquela prata. O Senhor, meu irmão, faz exatamente a mesma coisa conosco. O Senhor pega e nos coloca naquela fornalha, no fogo, na prova, e isso dói, meu irmão. A gente fica, ai, ui, tem gente que só faz assim, aquele, ai, né? Tem gente que é assim, dói, meu irmão, e a gente está ali, e a Bíblia diz, e o processo nos ensina a respeito do refino da prata, é que se perder o ponto, meu irmão, a prata se perde. Quem está te refinando, meu irmão, é o Senhor, Ele está de olho. E se você for perguntar para o refinador quando é que a prata fica pronta, ele vai dizer para você que esse é o processo mais fácil. Essa é a parte mais fácil do processo. Ele vai dizer que a prata está pronta quando a imagem dele se reflete na prata. Com Deus é a mesma coisa, meu irmão. Está doendo porque você está na prova, submetendo. O Senhor está te fazendo, meu irmão, se tornar a prata da casa do reino dele. Isso vai doer, vai muitas vezes se machucar, meu irmão. Mas quando a imagem do Senhor se revelar no teu caráter, você está pronto. É por isso que quem dá autoridade é o autor, e o autor e consumador de todas as coisas é o Senhor. O Senhor está te forjando, meu irmão. O Senhor está te refinando até o ponto onde a imagem dele vai se revelar na tua vida. Amém? Então, meu irmão, não reclama. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de menosprezar o tratamento de Deus. O tratamento de Deus é necessário para fazer nós crescer. O tratamento de Deus é importante para nos fazer crescer. Existem algumas pessoas que têm um chamado especial. Aquelas pessoas que se colocam de fato na brecha, de fato no centro da vontade de Deus, Deus chama para algo especial. E aqui nós pegamos a história de Davi. A história de Davi, do rei Davi, o grande rei de todos os tempos da nação de Israel.
A sua bandeira, a bandeira de Israel hoje tem a estrela de Davi. O povo até hoje comenta e fala acerca dos feitos de Davi. Nós muitas vezes comentamos acerca das vitórias de Davi. Mas olha pelo que Davi passou, meu irmão. Tem uma história. Tem uma história. Vamos voltar e vamos ver o que Davi passou. Ver alguns aspectos aqui do agir de Deus em prol da realização dos propósitos de Deus para a vida de Davi. A trajetória de Davi até ele tornar-se um rei. Primeiro, Davi foi escolhido para reinar. Davi foi escolhido por Deus para reinar. Se você pegar o 1 Samuel, capítulo 8, você vai ver a história de como é que Saul se tornou rei. Você vai ver que o povo precisava, ou achava que precisava muito de um rei. Todas as nações vizinhas tinham um rei, e o povo colocou na cabeça de que eles precisavam ter um rei também para ir à frente de batalha, para conquistar, porque todas as nações tinham e só Israel não tinha. A Bíblia diz que Samuel ficou muito chateado com o povo, ficou decepcionado com o povo e foi consultar a Deus, e Deus irou-se com o povo. E Deus disse assim: olha, esse povo é um povo obstinado, esse povo é um povo que já há muito tempo vem fazendo o que vem fazendo, já me trocaram para o Baal, já sempre reclamaram e murmuraram desde quando eu tirei eles do Egito. Mas vamos fazer o seguinte: se eles querem, dá o rei que eles querem. Eles querem um rei, então dá. Só que diz para eles que esse rei vai tirar tudo que eles têm. Esse rei vai tirar os seus filhos, vai tirar o melhor da sua terra. Mas se eles querem, eles são obstinados, então dá, faz o que eles estão pedindo. E aí você vai ver a diferença entre permissão e vontade de Deus, meu irmão. Porque uma coisa é permissão, outra coisa é a vontade de Deus. Você vai ver, se você continuar a história, a leitura de 1 Samuel, você vai ver o perigo que é, meu irmão, você fazer as coisas em benefício próprio e deixar a vontade de Deus de lado. Olha aqui, você vai ver que na história, você vai ver que Davi, ele foi escolhido. E Davi era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Davi foi um rapaz que enfrentou ursos e leões para cuidar e para defender as ovelhas do seu pai. Saul cuidava de jumenta e ainda por cima perdeu as jumentas. Pode olhar a história, você vai ver que Saul perdeu. E aí você vai ver que no trabalhar de Deus, Saul foi ungido no capítulo 10, e no capítulo 13, meu irmão, ele já se ferrou. 2 capítulos depois ele já se deu mal. Por quê? Porque ele não foi preparado, o caráter dele não foi forjado por Deus. Qual foi o pecado de Saul? Foi quando ele se tornou rei, ele não respeitou mais a autoridade de Samuel. E Samuel disse para ele o seguinte: olha, você espera, porque eu vou chegar até vocês para nós sacrificarmos. E Saul o que fez? Não, eu já sou rei, o povo está se dispersando, eu vou sacrificar. E perdeu a unção de rei por causa da desobediência. Foi isso que aconteceu. Saul era o rei, mas a visão do reino estava com Samuel. E foi por isso que Saul perdeu a unção. E aí o que Deus fez? Deus escolheu Davi para reinar. Lá no capítulo 16 começa a história de Davi. Davi foi ungido pelo profeta Samuel também. E aqui nós vimos uma coisa muito importante acerca do caráter de Davi. Você vai ver que Davi, por muitas vezes, teve a oportunidade de matar Saul. Saul várias vezes caiu na mão de Davi. Por que Davi não fez isso? Porque se Davi não reconhecesse a autoridade e a unção de Saul, a dele também não valeria. Foi o mesmo profeta Samuel que ungiu os dois. O Senhor tinha escolhido Davi, porém Davi reconhecia a unção. E ai daquele que toca no ungido do Senhor. Davi reconhecia isso. Davi teve a oportunidade, mas ele reconheceu, ele sabia da autoridade de Saul. Por isso que ele nunca se meteu em confusão com Saul. Ele fugiu todas as vezes. E aqui, meu irmão, você vai ver que começa o problema de Davi, o problema entre aspas, o tratamento de Deus acerca de Davi. Você vai ver alguns sinais. Primeiro sinal, a Bíblia diz que Davi foi ungido pelo profeta perante a sua família. Samuel estava com medo de Saul, porque Saul era o rei, e Saul, se ficasse sabendo que Samuel ia ungir Davi como rei, Saul mandaria matá-lo. E aí a Bíblia diz que Deus deu um pretexto para ele fazer um grande banquete e ir e fazer a unção. E ele foi. E quando ele chegou lá, meu irmão, secretamente ele foi ungido por Samuel perante a sua família. É o que Deus vai fazer com você. Primeiro, meu irmão, Deus vai fazer a sua família reconhecer a unção que tem sobre a sua vida. A sua família será a primeira a reconhecer, meu irmão, que Deus é com você, que Deus está agindo na sua vida, que Deus está realizando algo na tua vida. A sua família vai reconhecer isso. O segundo sinal do propósito de Deus para a vida de Davi, para a unção de Deus sobre a vida de Davi, você vai ver que no capítulo 16, Davi matou o gigante Golias.
Ali, meu irmão, o que o Senhor estava fazendo? O Senhor estava fazendo o povo reconhecer de que a unção de Deus estava sobre Davi. O povo vai começar a reconhecer, as pessoas vão começar a reconhecer através da tua vida o reflexo da unção de Deus na tua vida. Quando você permanece firme, fiel, ungido no Senhor, em consagração, buscando a santidade, meu irmão, as pessoas vão começar a reconhecer em você que Deus é com você, que Deus está operando na tua vida, e as pessoas vão começar a sentir a necessidade de te procurar, meu irmão, para serem libertas pelo mesmo Deus, porque aqui a Bíblia ensina que Saul, que o povo agora, quando ele matou Golias, o povo reconheceu de que Deus era com ele, porque só Deus para permitir que um moleque de 17 anos matasse o gigante daquele, só Deus, meu irmão, só a unção de Deus, o povo soube reconhecer isso, e Deus fez isso, são alguns sinais, primeiro a família, depois o povo. A terceiro sinal de que Deus estava com Davi, todos os lugares por onde o futuro rei caminhou, meu irmão, Deus estava com ele. Você vai ver a história de Davi até chegar ao trono, que ele passou por inúmeras adversidades, inúmeros problemas, e em todos eles, meu irmão, o Senhor o livrou. Por que Deus estava fazendo isso com Davi? Porque Deus queria treinar, meu irmão, a habilidade de Davi militar, e queria treinar, meu irmão, Davi a ensinar Davi a também depender totalmente do Senhor. Você vai ver que em todas as nações em volta do povo de Israel, o rei tinha quase como ele era visto quase como um rei, como um Deus. E em Israel, meu irmão, Deus sempre deixou muito claro que o Deus era ele. O rei era alguém que obedecia à vontade de Deus. E o que fez muitos reis caírem, inclusive Saul, foi a condição de que quando tomaram o poder, meu irmão, esqueceram de que havia um Deus em Israel. E o Senhor fez isso com Davi, porque tinha um projeto na vida de Davi. Davi permaneceu na vontade do Senhor, e o Senhor foi treinando a capacidade de Davi a aprender a depender de Deus, como também as suas habilidades militares. Como? O Senhor usou o próprio exército dele, de Deus, para treinar Davi, para ensinar Davi a vencer batalhas, porque a Bíblia diz que Saul muitas vezes foi contra Davi. Muitas vezes o próprio exército de Israel, meu irmão, o exército do Senhor, foi contra o próprio Davi. Muitas vezes Deus vai colocar pessoas que fazem parte do teu time, do teu trabalho, lá na tua empresa, no teu negócio, nas pessoas onde você se tem relações, meu irmão. Deus vai muitas vezes usar essas pessoas para te forjar, não para te destruir, mas para te ensinar, meu irmão, as tuas habilidades, para fazer você crescer. Porque você aprender com pessoas mais fracas, meu irmão, você não aprende. Você aprende com pessoas fortes. Aquelas pessoas que estão à sua volta são pessoas fortes, porque você não espera muitas vezes. E o Senhor faz isso. O Senhor fez isso com Davi. O Senhor forjou o caráter de Davi. Amém? Vocês estão conseguindo entender a palavra? Amém? Porque às vezes eu tenho medo de estar dando uma viajada, mas eu estou sendo claro. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, meu irmão, alguns segredos que eu quero dividir com você, para nós alcançarmos os propósitos. Alguns segredinhos que você vai entender e você vai aprender, e você vai conseguir alcançar os propósitos de Deus para a sua vida. Nunca menospreze o tratamento de Deus. Até agora, tudo isso que eu te falei, meu irmão, foi para você guardar uma frase: não menospreza o tratamento de Deus. Deus está tratando conosco, Deus está nos ensinando a crescer, está nos ensinando a ser fortes, a estar firmados numa rocha. E quais são os segredos para nós alcançarmos os propósitos de Deus para as nossas vidas? Abre a tua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11. Às vezes nós ficamos numa situação tão difícil, tão impossível, que nós paramos e olhamos para Deus: Senhor, e agora? Quantos de nós já sentimos isso? Quantos de nós? Só eu? Só eu? Muitas pessoas, meu irmão, chegam em algum momento da sua vida, se você não passou por isso, você vai passar. Que você vai olhar e vai dizer assim: meu Deus, e agora? Por que isso? O que vai ser de mim? Deus ensina para nós. Olha só, todos acharam? O versículo 1 de Hebreus 11, já é uma lição para nós. O que ele diz? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que não se veem. O versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Já falei aqui acerca de Abraão. O que Abraão fez? Por que foi-lhe creditado como o pai da fé?
Porque, meu irmão, ele não sabia para onde ia, ele não sabia onde o Senhor levaria, ele não sabia qual seria o seu destino, e ele simplesmente creu. O primeiro princípio, meu irmão, para você entender, para você reconhecer e chegar nos propósitos de Deus para a tua vida, meu irmão, é crer em Deus a despeito de qualquer situação. Crer. Olha só o que diz o versículo 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos seus filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Olha a fé de José. José já tinha feito tudo aquilo que ele tinha para realizar, mas ele sabia que Deus tinha feito uma promessa ao seu bisavô, e ele reconheceu naquele momento, pela fé ele disse: olha, quando vocês saírem daqui, meu irmão, vocês levem os meus ossos, levem o meu legado, levem a minha história, leve a minha história com vocês, porque eu faço parte desse projeto, eu faço parte dessa situação. Onde vocês estão hoje, eu também fiz parte disso. Quando vocês chegarem à terra que Deus lhe prometeu, não esqueçam de mim, levem a minha memória com vocês. É isso que Deus está ensinando. Esses dias eu ouvi alguém dizendo aqui dentro da igreja que relembrar a memória do meu pai era feitiçaria. Mas como assim feitiçaria? Que ignorância é essa? Se relembrar, meu irmão, o legado de alguém, a memória de alguém é feitiçaria, então vamos parar de pregar Moisés, vamos parar de pregar José, vamos parar de pregar Abraão, vamos parar de pregar Paulo, porque tudo aqui na Bíblia, meu irmão, é um legado, é uma memória de homens que fizeram a diferença. Palhaçada é essa? Nós precisamos sim levar como referência para a nossa vida pessoas que fizeram a diferença, legados, porque onde nós vamos chegar, meu irmão, aquelas pessoas fizeram parte. Nós temos que levar sim a memória, porque essas pessoas são exemplos para nós fazermos grandes coisas. Nós aprendemos todos os dias, amém? Graças a Deus. O versículo 22 continua, o 24, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Sabe o que Moisés fez, meu irmão, pelo chamado que ele tinha? Por aquilo que Deus ensinou, por aquilo que Deus tinha para a vida dele? Sabe o que Moisés fez? Moisés abriu mão de ser o maior playboy da época. É isso que Moisés abriu mão, porque a Bíblia diz que ele era filho da filha de Faraó. Ele nunca seria um faraó, ele nunca alcançaria um cargo de poder, de responsabilidade, porque ele era um hebreu, ele era adotado, ele não era um egípcio, e o hebreu não se misturava com o egípcio, mas porém, meu irmão, ele podia usufruir dos bons frutos de estar no palácio. Ele poderia ser o típico playboy que não tem responsabilidade nenhuma, mas faz parte do processo da liderança. Ele podia aproveitar os prazeres, o gozo do pecado, como a Bíblia diz. Muitas pessoas, meu irmão, têm chamado de Deus e não realizam, porque estão aproveitando dos gozos, dos prazeres do pecado lá fora, da vida lá fora, da vida de coisas boas, de prazeres, porque a Bíblia diz que é prazeroso, não é coisa ruim. Porém, Moisés aqui, pela fé, pela firme fundamento da coisa que ele esperava e a prova daquilo que ele não via, ele esperava a libertação do povo e não conseguia ver a terra prometida. Mas Deus disse para ele assim: ó, se você realizar, eu farei de você grande. E pela fé, ele abriu mão dos prazeres para realizar isso. Eu tive a oportunidade de pregar lá na igreja domingo, no Centro de Navegantes lá com o Júnior. Eu tive a oportunidade de falar sobre sobre a terra onde a semente é plantada. E está lá em Lucas 8, e uma das características, um dos tipos de pessoas que Jesus fez referência, foi justamente a esse tipo de pessoas que recebem a palavra, e essa palavra não germina no seu coração, porque eles não abrem mão dos prazeres. São os crentes da moda. Hoje, meu irmão, é moda, é bonito ser evangélico. A Bíblia, a estatística diz que daqui 10 anos, em 2020, 50% da nação será de evangélicos. A estatística diz isso, de tanto que está crescendo o número de evangélicos no país. Só que, meu irmão, é alarmante o crescimento de evangélicos não praticantes e de ateu. E aí eu dividi lá com eles um pensamento que eu tenho, que eu acredito que o primeiro passo, meu irmão, para você se tornar um ateu, é você se tornar um evangélico não praticante.
Você está a um passo de se tornar um ateu. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça. A graça quem dá é o Espírito Santo de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, é muito mais fácil você converter alguém que nunca ouviu falar de Deus, porque ele tem uma noção de que existe algo sobrenatural, uma força superior, alguém que olha por nós, ele tem essa noção, e quando você começa a ministrar acerca da palavra, Deus vai se revelando na vida dele, e ele resolve obedecer, ele começa a ter fé. Agora, um evangélico não praticante, meu irmão, ele conhece a palavra, ele vê aquilo que está na palavra, porém a palavra não se revela na sua vida, porque ele não tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, é um passo para você se tornar um ateu, porque você sabe o que está escrito, mas aquilo que está escrito não se cumpre na tua vida, porque você não tem fidelidade a Deus. E você, meu irmão, nós seres humanos temos uma característica muito ruim, que é de sempre colocar a culpa nos outros. Nós não vamos reconhecer que o errado somos nós. Daqui a pouco você vai estar culpando a Bíblia, vai estar culpando Deus, vai estar culpando tudo aquilo que Deus disse, todos os pastores, toda a religião, por algo que não dá certo na tua vida. Não é porque a palavra não se cumpre, é porque você não é fiel. É muito importante nós prestarmos atenção nisso. Está crescendo o número de evangélicos? Está. Isso é bom? É, porque a palavra do Senhor está sendo pregada, está sendo levada a toda a criatura, mas nós temos que ter fidelidade à palavra. Graças a Deus. Aqui o texto continua no versículo 32. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo para ir contando a história de Gideão, memória, legado. A história de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Está cheio de estranho hoje no meio do povo de Deus, meu irmão, querendo roubar a tua fé, querendo tirar o foco. Aqui Paulo nos ensinando a olhar para a memória e para o legado daqueles que realmente fizeram a diferença, porque eles fortalecem a nossa fé, meu irmão. Glória a Deus, porque Deus coloca dos nossos lados pessoas que nos fortalecem, pessoas que a gente olha e diz, olha, o Senhor está com ele, vamos fazer como ele fez, porque o Senhor está abençoando a vida dele, o Senhor abençoou a família dele. Nós somos referência, meu irmão, você é referência para muita gente. O que adianta você ter uma vida inteira de trabalho, de perseverança, de busca do reino de Deus? Você vai alcançar a vida eterna, amém, você vai, mas e as pessoas que ficaram? Essas pessoas vão ter como experiência, como espelho, como reflexo, meu irmão, a tua vida. É importante você deixar um legado para a tua família, para os teus filhos, para as pessoas que você ama. É importante você ser referência para alguém. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Olha o que diz o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Primeiro segredo, meu irmão, para você alcançar os propósitos de Deus para a tua vida é ter fé. É crer a despeito de qualquer situação. Você tem que crer que o Senhor é contigo. Como é que você crê? O que é fé? Fé é fidelidade. Fé vem do fides, é fidelidade. Meu irmão, quem tem fé é aquele que obedece a palavra do Senhor. Fé não é um sentimento, uma coisa louca que te toma e de repente você é transformado. Fé, meu irmão, é uma atitude. É uma atitude de você reconhecer de que a palavra de Deus é verdadeira e começar a obedecer a palavra do Senhor. Olha o exemplo do ladrão da cruz. Olha o exemplo do ladrão da cruz. É o maior exemplo de fé e fidelidade. Por quê, meu irmão? Porque o ladrão da cruz, ele reconheceu que a palavra do Senhor era verdadeira, ele reconheceu de que os profetas falaram era verdade, ele olhou para Jesus e reconheceu de que Jesus é aquele que os profetas estavam falando e disse para o Senhor, Senhor, quando tu entrares hoje, lembra-te de mim. O que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que se você tiver fé, fidelidade, se você reconhecer que o Senhor Jesus é o teu único e suficiente Salvador, e hoje decidir obedecer a palavra de Deus, você tem mais fé do que muitos crentes que estão 20 anos dentro de uma igreja e não obedecem o que diz a palavra de Deus. Fé é só questão de fidelidade. Você resolve obedecer a palavra de Deus, você tem fé. Amém? Segundo princípio, para nós reconhecermos e para nós recebermos os propósitos de Deus, nós nos animarmos com as promessas divinas.
Você se animar com aquilo que Deus disse para você, meu irmão. Olha o que diz a Bíblia em Lamentações 3:21, diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Trazer, meu irmão, a memória nos dá esperança. Quando você traz à memória tudo aquilo que Deus te prometeu, mesmo diante de situações adversas, de problemas, de percalços, quando você traz à memória, você tem esperança, você se reanima. O Senhor nos diz, nos ensina a nós nos animarmos com as promessas, lembrarmos. É por isso que lá em Abacuque o Senhor disse assim, ó: escreve a visão para que aqueles que possam passar correndo vejam. Meu irmão, cadê as fotos do teu futuro? Fotos do futuro, as fotos do teu futuro. Você deseja ter uma casa, um carro, prosperidade? Cadê? Cadê a imagem de que isso vai acontecer com você? Você projeta, você tem um foco, você tem na sua casa um lugar onde, ó, aqui é o meu futuro. Como nós estamos fazendo o projeto aqui, isso é projetar o teu futuro, é você escrever aquilo que você quer e colocar diante do Senhor, meu irmão. Mas não esquece, guarda num lugar onde você possa passar, no dia que você estiver passando por percalços, e olhar assim, ó: não, o Senhor disse que ia me levar ali, o Senhor vai me levar ali. Traga à memória aquilo que te dá esperança, meu irmão. Não deixa o diabo roubar a tua fé. Não deixa o diabo roubar os teus sonhos. Não deixa o teu inimigo, como o Júnior falou, muitas vezes dentro de você. O teu inimigo muitas vezes, meu irmão, é você mesmo. É a sua baixa estima. Muitas vezes você se coloca numa situação de pobre, de coitado. E quando Deus está olhando para você e diz assim: eu vou te fazer grande. Escreve, porque isso te traz a lembrança, te traz a memória. Isso faz nós nos lembrarmos de Números 23:19, que diz assim: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? O Senhor não vai se arrepender e não vai mudar aquilo que ele prometeu para você, meu irmão. Traga à memória todas as bênçãos, todos os projetos, todos os sonhos que Deus te deu, porque Ele vai realizar na tua vida em nome de Jesus. O nome dEle será glorificado na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro ponto, nos submetermos ao tratamento. Aqui é que muita gente não quer se submeter ao tratamento. Olha o que aconteceu com o povo que saiu do Egito. O povo, quando saiu do Egito, meu irmão, eles precisavam passar por um tratamento de Deus. E foi por isso, meu irmão, e esse povo não aprendeu. E esse povo não aprendeu para nós termos como experiência, para nós termos como exemplo. Esse povo, o Senhor disse para eles que ia levar eles para uma terra que manava leite e mel. E o Senhor levou eles para o deserto. O Senhor levou eles para o deserto porque o Senhor queria mostrar para eles que eles dependiam dos caminhos do Senhor. Que eles tinham que obedecer os caminhos que o Senhor determinaria para eles. E o Senhor foi dando sinais que o Senhor estava com eles. Foi derramando provisão, foi derramando bênçãos. Eles estavam no deserto. Deserto é lugar de dor, é lugar de sofrimento, é lugar de adversidade, é lugar onde o inimigo se revela, é um lugar de morte. Se você estiver sem o Senhor, você vai morrer no deserto. O deserto é a nossa vida, nós estamos passando por um deserto. A terra que mana leite e mel não está aqui, meu irmão, está na glória. Então, meu irmão, é importante que você reconheça o Senhor. E o Senhor, muitas vezes, nós aprendemos na física que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Com o Senhor, muitas vezes, não é assim, meu irmão. Se o Senhor tivesse levado o povo pela reta, eles iam passar pelo meio dos filisteus, eles iam ver a guerra, iam retroceder, iam desanimar, eles não estavam preparados para isso. O Senhor levou eles por caminhos tortuosos, para ir colocando diante deles a necessidade de reconhecer que eles precisavam seguir o caminho do Senhor. Deus faz isso conosco. Deus faz isso conosco. Então, meu irmão, se submeta ao tratamento de Deus. Vamos aprender a nos submeter ao tratamento de Deus e não cair no mesmo erro que o povo caiu, de ficar murmurando, ficar reclamando, chegar à fronteira da terra prometida e não entrar. Hoje eu li uma frase do pastor Jackson, também no Twitter. Os pastores estão inspirados essa semana no Twitter. Aí ele escreveu assim: você às vezes ora, você às vezes lê a Bíblia. Ele disse assim: você quase ora, você quase lê a Bíblia, eu quero te dizer que você quase entrará no céu. Acho que foi isso, mais ou menos assim. Você quase ora, porque a gente, não, hoje eu vou orar, não oro. Hoje eu vou ler a Bíblia, não vou ler. Hoje eu vou buscar o Senhor, não busca. Você quase busca. Então eu tenho uma triste notícia para você, meu irmão, você vai quase entrar no céu.
Deus espera fidelidade. Deus espera comprometimento. É isso que Deus espera de nós. Comprometimento, servir a Deus, meu irmão, não é difícil. Não é difícil. É se comprometer, é se submeter à palavra do Senhor. Jesus disse que o fardo dele era leve, o jugo era suave. Jesus ensinou isso. Acredite na palavra de Deus. Tenha fé, a fidelidade à palavra. Obedeça a palavra de Deus. Você vai ver que não é tão difícil. O difícil é porque nós não queremos nos submeter, ficamos reclamando, o fogo dói. E nós começamos a querer resolver com as nossas próprias forças. E quando nós colocamos as nossas próprias forças, nós não estamos dependendo do Senhor. Quando nós dependemos do Senhor, sai nós com a nossa capacidade finita, entra Deus com a capacidade ilimitada dele sobre as nossas vidas. Só que para isso nós temos que parar de sacudir, de reclamar. Deus espera isso de nós. Reconhecer que o que nós estamos passando é tratamento. É porque o que Deus tem para nós, meu irmão, é grande. Quanto mais pressão, mais poder. Quanto mais pressão, meu irmão, mais poder. A Bíblia diz que nós não vamos ter uma carga maior do que nós podemos suportar. Como tu também não vai ter, meu irmão, algo mais, uma bênção maior do que você pode carregar também. Então, se você está passando por muita pressão, meu irmão, é porque você tem condições de ter muito poder. Espera o tratamento de Deus, que você vai ver só o que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. O nome do Senhor será glorificado na tua vida. Glória a Deus. Quarto ponto, seguir a direção dada por Deus. Deus queria dizer ao povo, eu já falei aqui, por meio de sinais no deserto, que o segredo para alcançar os propósitos de Deus era a obediência. O que o Senhor fez com o povo? Vocês vão por aqui, vocês vão por ali, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, ensinando o povo o princípio da obediência. Deus estava dizendo para aquele povo que os caminhos dele eram mais seguros. Amém? O quinto exemplo, evitar nos desviar do propósito de Deus. Evitar. Às vezes, nós nos desviamos do propósito de Deus, e nós precisamos evitar isso. Se Deus fez uma promessa, meu irmão, e se calou, é porque está na hora de você fazer uma coisa. Está na hora de você ler a palavra, orar, meditar e pedir o esclarecimento do Espírito Santo, o esclarecimento de Deus acerca daquilo que Ele te deu. Se Deus se calou, meu irmão, é porque Ele está esperando você buscá-lo, você orar, você clamar mais, você buscar e suplicar. Súplica significa pedir insistentemente. É você clamar a Deus, é isso que Deus espera que nós façamos. Nós queremos as coisas muito simples, muito fáceis. Deus está esperando que a gente entre em comunhão com Ele, sem ansiedade, sem precipitação. Qual era o segredo de Davi? O maior segredo de Davi, meu irmão, é que ele não saía para nenhuma guerra antes de consultar o Senhor. Você coloca na direção, no centro da vontade de Deus, tudo aquilo que você realiza? Você tem colocado, você tem consultado o Senhor acerca de tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que você vai realizar? Esse era o segredo de Davi. Foi por isso que Davi permaneceu tanto tempo, e hoje ele é o que é, porque tudo, meu irmão, ele consultava o Senhor. Quando ele não consultou, ele arrumou o maior problema da vida dele. E aí ele entendeu o perigo que era se afastar da presença do Espírito Santo de Deus, onde ele clamou e suplicou por causa do pecado. Porque ele não consultou a Deus, agiu por impulso, agiu na ansiedade, agiu na precipitação. E muitas vezes nós damos com a cara na parede, porque no momento a gente toma uma atitude cansado, toma uma atitude no momento de ira, no momento de raiva, toma uma atitude precipitada. Meu irmão, o meu avô esses dias me ensinou uma coisa muito interessante. Entre um dia e o outro, meu irmão, tem uma noite no meio. Deu problema hoje, peça um dia e vai clamar ao Senhor. Vá orar a Deus, tem uma noite no meio para você buscar a Deus, meu irmão, e pegar o discernimento do Espírito Santo de Deus e agir corretamente. Não tome atitude precipitada, não tome atitude na ansiedade. É isso que Deus quer trabalhar. Isso evita que nós nos desviemos dos propósitos de Deus para nossas vidas. Amém? Para encerrar, como é que nós podemos discernir os propósitos de Deus? O propósito de Deus para nós está lá em 1 Coríntios, capítulo 2. O propósito de Deus para nós, meu irmão, versículo 10, capítulo 2, versículo 10 de 1 Coríntios. O propósito de Deus para as nossas vidas sempre será revelado através do Espírito Santo de Deus. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem? Pois quem conhece a não ser o Espírito do homem que está nele. Da mesma forma,
Ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Tudo que Deus te dá, meu irmão, é gratuitamente. Você só precisa reconhecer, e você só terá esse discernimento quando você buscar o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu sempre falo aqui, que antes de você pedir qualquer coisa, meu irmão, antes de você buscar qualquer coisa, quando você vem num culto, busque o discernimento e a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. As coisas começarão a se tornar muito mais fáceis, porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós, nos orienta, nos consola, nos leva a andar pelo caminho que nós devemos andar. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, é revelado na tua vida quando você começa a obedecer a palavra dele e clamar pela presença do Espírito Santo de Deus. Peça a presença do Espírito Santo de Deus, que o propósito de Deus será revelado na tua vida. Foi o Espírito Santo que Jesus mandou quando ele foi aos céus, para testificar que Jesus realmente esteve aqui, que Jesus realmente fez o que fez, que Jesus morreu e ressuscitou. Hoje nós sabemos que isso é verdade como? Por causa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vivifica dentro dos nossos corações uma relação, uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, meu irmão, tira toda dúvida. Tira toda dúvida, e Ele está aqui essa noite, meu irmão, procurando os verdadeiros corações, aqueles que adoram em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus se move no meio da igreja. E o que faz Ele parar? O que faz Ele parar é uma verdadeira adoração, meu irmão. Ele vai parar diante de você, essa adoração aqui eu vou levar ao Pai. É isso que faz o Espírito Santo de Deus parar dentro da igreja. Então seja um adorador, seja um verdadeiro adorador. A finalidade de um culto, meu irmão, é cultuar a Deus e não cultuar o homem. Você vem aqui para buscar o Senhor, clamar a Deus pela sua presença na sua vida, adorar e engrandecer o nome de Deus, e todas as outras coisas vos será acrescentada. Não inverta os princípios, busque primeiro a Deus, busque primeiro o reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É isso que ensina a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus nos faz lembrar das palavras de Jesus Cristo, como eu estava dizendo aqui. Olha o que Jesus disse em João 14: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhe disse. Quando você tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele faz você lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus é o nosso grande mestre, Jesus é o nosso grande líder, Jesus é o nosso Salvador. Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele nos faz lembrar, e isso nos faz obedecer, nos faz ter fé, nos faz ter a atitude da fé, de buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus, eu tinha que continuar, mas que horas tem? 10 horas, então vamos encerrar, eu termino domingo. Tenho aqui, o texto ainda continua aqui, alguns tópicos aqui que eu queria dividir com vocês, sobre o maior propósito de Deus para nossas vidas. Pode ir já solando alguma coisa, gostaria que você se colocasse de pé. O maior propósito de Deus para as nossas vidas, meu irmão, é nos resgatar, é nos salvar, é nos fazer reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é nos fazer ganhar almas, é nos fazer ganhar almas para Cristo. Essa semana lá, eu aprendi muita coisa essa semana, e uma das coisas que eu aprendi com o pastor Valdir na igreja do CEI de Navegantes. Ele disse o seguinte, uma frase que é óbvia, mas nos faz atentar, meu irmão, para a realidade. Ele disse o seguinte: ovelha gera ovelha. Talvez, aqui a gente fica falando muitas vezes de chamado, que você tem um chamado, que você precisa exercer o teu chamado. Talvez, meu irmão, a Bíblia diz que alguns Deus chamou para ser mestre, outros para ensinar, outros para evangelizar, outros para ser ministros, outros para realizar outras coisas. Mas, meu irmão, de repente nada disso entra no teu coração. De repente a tua função, o teu chamado, você sente no teu coração que o teu chamado é ser parte do rebanho. Então, se você faz parte do rebanho, meu irmão, você tem uma grande função no reino de Deus. Você tem a função de procriar. Você tem a função de gerar. Pastor apacenta, pastor indica, pastor ensina, pastor aconselha, mas quem gera ovelha é a própria ovelha. O Senhor nos ensinou o seguinte: ide fazer discípulos. Por isso que nós temos clamado tanto para que você, meu irmão, traga, evangelize, ensine as pessoas o caminho do Senhor. Traga pessoas para a igreja para que a gente possa ministrar a palavra.
A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Se você começar a entender, meu irmão, que você tem uma função no reino de prosperar esse reino, de fazer crescer esse reino, meu irmão, você tem a função de reproduzir. Entenda isso, em nome de Jesus, e eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas na sua vida. O princípio do reino de Deus é dar e dar-se-vos-á. Quando você começa a distribuir, meu irmão, o Senhor começa a derramar sobre a tua vida todas as bênçãos que Ele tem reservada para você e para mais ninguém. O que Deus tem para você é para você. Só quem pode, meu irmão, permitir que você não receba o que você tem de Deus, meu irmão, é você mesmo. Mas ninguém pode fazer isso. É só você que tem o direito de não querer aquilo que Deus tem para você. Quando você entende o princípio de dar e dar-se-vos-á, comece a trabalhar em função do reino, meu irmão, que Deus vai cuidar da tua família, Deus vai cuidar do teu negócio, Deus vai cuidar da tua prosperidade, Deus vai cuidar da tua saúde, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, meu irmão, quando você se colocar à disposição de realizar o maior propósito de Deus para todos nós, resgatar aquele que está perdido. Amém? Você que quer receber uma oração especial, que você saia do seu lugar, venha à frente. Vamos orar a Deus no momento de comunhão e adoração ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Te mostrarei as estrelas do céu, e sai da tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Graças a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir para buscar o teu povo. Meu Deus, muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia, Deus. Muito obrigado, Deus, pela tua paciência com o teu povo, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque tu tens tido, meu Deus, a misericórdia, a paciência de nos ensinar todos os dias. Meu Pai, essa palavra, meu Deus, tu nos desse para que a gente tire, meu Deus, dos nossos corações toda dúvida acerca daquilo que tu tens para as nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, tu és um Deus que nos chamaste para realizar algo grande, para realizar, meu Deus, um projeto. Tu nos escolheste, meu Pai, quando nós ainda estávamos no ventre de nossas mães, meu Deus. E a nossa vida lá fora, as nossas adversidades, os nossos problemas, nos faz muitas vezes, meu Deus, escravizar os sonhos que tu nos deste. Deixar para trás, meu Pai, aquilo que tu nos criaste para realizar, meu Deus. Mas hoje, meu Pai, tu nos ensinaste que muitas situações, meu Deus, é tratamento. Muitas situações, meu Deus, são provas que tu nos coloca, meu Pai, para nos forjar, para moldar, meu Deus, o nosso caráter, para nos ensinar, meu Deus, a ser submisso à tua palavra.
nos ensinar, meu Deus, a entender que os teus caminhos são mais seguros, nos ensinar, meu Deus, que quando nós chegarmos, meu Pai, onde Tu nos prometeste, nós estaremos sustentados na rocha, nós teremos uma bagagem, meu Deus, para poder, meu Pai, sustentar aquilo que nós falamos, sustentar aquilo que Tu nos deste, meu Pai, porque quando Tu nos dá, meu Deus, aquilo que Tu tens para nós, meu Pai, inimigo nenhum pode retirar, meu Pai, depende apenas de nós, depende apenas do nosso compromisso, depende apenas, meu Deus, da nossa fidelidade à Tua palavra, meu Pai, Tu falas conosco todos os dias através da Tua palavra. Coloca em nós, meu Deus, a necessidade de buscar todos os dias a Tua palavra, buscar todos os dias, meu Deus, o ensinamento, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, traga sobre nós o discernimento, o consolo, a orientação acerca da Tua palavra e da revelação da Tua palavra. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo invada este lugar, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre essas pessoas, que o Teu Espírito Santo batize, que o Teu Espírito Santo transforme, que o Teu Espírito Santo restitua, que o Teu Espírito Santo cure, meu Deus, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam, meu Pai, ser restaurados, aqueles que precisam, meu Deus, ter os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades restituídas, meu Deus. Hoje é uma noite do Espírito Santo de Deus operar e trazer à tona, meu Deus, todos os sonhos que se perderam, em nome de Jesus, meu Pai. Aqueles que estão passando por situações adversas, que eles compreendam, meu Pai, que tudo é permissão de Deus, para ser treinado, para ser forjado, para que se reflita na vida dessa pessoa, meu Deus, o caráter de Deus através da vida dessa pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Te louvamos, Te dedicamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, tudo que temos, tudo que somos, aonde chegamos, meu Deus, e para onde vamos, é permissão Tua, meu Pai. Glória a Deus para todos sempre. Amém. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.